sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos estudar o capítulo 17, itens 1 e 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Caracteres da Perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Este ensinamento dado por Jesus foi registrado pelo evangelista Mateus, capítulo 5, versículos 44 a 48. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, tomada ao pé da letra a máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, pressuporia a possibilidade de se atingir perfeição absoluta. Se fosse dada à criatura ser tão perfeito quanto o Criador, ela tornar-se-lhe-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem para alcançá-lo. É preciso, pois, entender por estas palavras a perfeição relativa da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste esta perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam, orar por aqueles que vos perseguem. A essência da perfeição é a caridade na mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. O amar ao próximo, levado até ao amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre o indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão deste amor. Então vamos ver o que o dicionário nos fala quanto à definição para a palavra perfeição. Perfeição é o mais alto nível em uma escala de valores, grau máximo de virtude, pessoa ou coisa sem defeito e estado ou condição de quem está livre de débitos. E Jesus nos recomendou que fôssemos perfeitos como Deus é perfeito. Mas sabendo que Deus possui a perfeição absoluta e que não podemos nos igualar a Ele, o que devemos então entender por perfeição? De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, a perfeição tem algumas características próprias, e são elas: a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Ser benevolente significa demonstrar afeto e estima por alguém. Isso até parece fácil quando nós falamos de pessoas que estão próximas de nós, como um parente, um amigo, não é? Agora, quando nós falamos daqueles que cruzam o nosso caminho, da nossa família universal, será que é tão fácil assim? A indulgência significa perdoar, ter compaixão por aqueles que nos agridem e nos caluniam. Kardec diz que amar os inimigos é a aplicação máxima da caridade. É uma das virtudes de maiores vitórias que podemos alcançar. Talvez seja uma das práticas mais difíceis, porém, devemos lembrar que se estamos diante de um inimigo, ele é providencial, ou seja, foi colocado no nosso caminho para que, através dele, possamos testar nossas virtudes, que são as nossas qualidades morais. É claro que Jesus não quis dizer com estas palavras que devemos ter com o inimigo a mesma ternura que temos com um amigo ou um irmão. Amar os inimigos não é ter para com ele aquela afeição forçada que não é natural.
Amar os inimigos é não ter contra eles sentimentos de ódio, de rancor, desejo de vingança. É perdoar sem pensamentos ocultos e sem impor condições. Já a abnegação e o devotamento têm o sentido de servir ao próximo. Abdicar de si mesmo em favor de alguém. E, de novo, sem desejar recompensa, reconhecimento, sem interesse próprio. É ir além da obrigação que nós temos de amparar e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Olhando essas definições, pode até parecer difícil nos tornarmos homens de bem, mas tudo não passa de um hábito. Assim, se a cada dia procurarmos rever nossas atitudes e fazer o melhor de nós mesmos, vamos acabar nos tornando este homem perfeito que Jesus recomendou. Perfeito no relativo. Podemos concluir, então, que a perfeição que nós devemos buscar é a perfeição moral, resumida em amor ao próximo e praticar a verdadeira caridade. Parece difícil? Não é fácil, mas não é impossível. É difícil para quem não quer tentar. Olha, trabalhar com alegria é um dos caracteres da perfeição, porque ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade, adquirindo o tesouro da simpatia, e com isso conquistamos o respeito e a cooperação dos outros. Ser grato por tudo é estar no caminho da perfeição. Perdoar é outro, porque o perdão sempre é um traço de luz no nosso caminho, conduzindo a nossa vida à comunhão com Jesus. Querem ver uma outra forma de ser uma pessoa de bem? Quando nós cumprimos com a nossa obrigação, com os nossos deveres com a família, sendo bom pai, boa mãe, bom marido, bom filho, boa esposa. Estamos sendo perfeitos, porque estamos sendo homens e mulheres de bem. E o homem e a mulher de bem respeitam os outros, não aponta o defeito dos outros, estuda as suas próprias imperfeições. Então, observem, nós não estamos buscando a beleza física, o corpo perfeito. Nós temos que cuidar sim do nosso corpo, mas nós somos muito mais que um corpo, não é? Nós somos espíritos imortais. Então a perfeição que nós devemos buscar é a perfeição moral. Tem pessoas que irão encontrar com mais facilidade, outras nem tanto. Mas nós devemos tentar, até que fazer o bem, até que esse tentar ser uma pessoa melhor se torne um hábito. Não será da noite para o dia, é um treino diário, né? Todo dia tentando mudar um pouco para melhor. E nós temos a fé para nos ajudar. A fé que vai nos dar aquela certeza da vitória. Mas ela tem que ser inabalável, firme e forte. E devemos lembrar sempre do que Kardec nos ensinou. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, vamos buscar essa transformação, essa reforma íntima? Coragem. Até mais. Tchau, fiquem com Deus.